Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo 32, vamos ler do verso 25 ao verso 29. Você achou na Bíblia? Êxodo capítulo 32, do verso 25 ao verso número 29. A palavra de Deus diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Amém. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos de novo na tua casa e aqui termos a tua palavra acessível a nós, para ser lida, estudada e principalmente compreendida por cada um. Que ela nos ensine esta noite, que os princípios aqui contidos possam reger a nossa vida nesse mundo. Mas para isso, Pai, te pedimos entendimento da tua palavra, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, nos ensinando, nos direcionando para vivermos de acordo com a tua vontade. Eu entrego, Senhor, a minha vida a ti, porque preciso da graça, da misericórdia, preciso da unção, do poder do Espírito Santo para traduzir em palavras aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e todos aqui possamos aprender da tua palavra e fazer e praticar aquilo que vamos ouvir. Eu te peço a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, nós estamos diante de um texto que talvez à primeira vista seja muito difícil de ser entendido. Fazemos a leitura e vemos aqui uma ordem dada por Moisés para que algumas pessoas fossem eliminadas do meio do povo, sem fazer distinção se eram parentes, se eram amigos, qualquer relacionamento que se tivesse ali. A ordem foi clara de que aquelas pessoas precisavam morrer. E isso é um tipo de texto que choca muita gente, especialmente numa época como a que vivemos, em que o politicamente correto tem imperado, né, e dirigido a vida da sociedade. E alguns, olhando para um texto desse, podem até querer proibir a Bíblia, né? Já dizendo que a Bíblia é um livro que incentiva a matança, a morte e tantas coisas mais. Mas o que precisamos realmente é entender a palavra de Deus. E não há como entender a palavra de Deus sem atentarmos para os princípios que ela está nos ensinando. Eu sempre digo aos irmãos que a palavra de Deus deve ser interpretada por princípios, porque os princípios são eternos. Talvez hoje não caiba na sociedade atual a gente ter uma atitude como esta, sair por aí matando pessoas, né, por causa de comportamentos. Na verdade foi isso que aconteceu, mas o princípio que motivou a ordem de Deus, ele continua valendo. E esse princípio é o que nós precisamos entender, porque embora não pratiquemos aqui da mesma forma como está escrito, os princípios são irrevogáveis. Então, os princípios que motivaram essa ordem, eles continuam valendo para os dias de hoje e são eles que nós precisamos entender. Para entender os princípios, temos que também entender o contexto da passagem, aonde ela está inserida,
O que está acontecendo na história para que se chegasse a esse ponto? E o contexto dessa passagem é um contexto de pecado, é um contexto de idolatria, é um contexto em que o povo dito de Deus abandona o Senhor e se entrega à dissolução, se entrega a bebedeiras, se entrega a idolatrias e fica, como diz o texto, desenfreado. Nós vimos aqui, logo no primeiro versículo, essa palavra ser usada. Estavam adorando a bezerros de ouro, construídos para serem adorados em substituição ao Deus verdadeiro. Uma verdadeira blasfêmia, uma verdadeira ofensa ao Deus que tanto fez por eles. Estava nesse momento sendo substituído por um relacionamento com uma peça feita de ouro, com um boneco feito de ouro. Este era o Deus de Israel no contexto dessa palavra. Isso então é que provoca a ira de Deus manifestada aqui. E o que isso tem a ver com a gente hoje e como é que podemos entender esses princípios? Irmãos, os dias que nós vivemos atualmente, muitos se assemelham a esses dias narrados aqui. Inclusive com relação à igreja, que é chamada hoje de povo de Deus. Nós também somos hoje povo de Deus. Assim como Israel era reconhecido como povo de Deus, hoje nós também nos juntamos a Israel, fomos enxertados nesta videira, como diz a Bíblia, e hoje desfrutamos também do status de sermos feitos filhos de Deus, como diz a Bíblia lá em João 1,12. Fomos feitos filhos porque cremos em Jesus. Não éramos filhos, mas nos tornamos filhos, povo de Deus. Hoje somos nós, igreja do Senhor, juntamente com Israel. E o que tem acontecido no mundo atual? As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Cada vez mais o ignoram ou o substituem por seus ídolos. Ídolos inventados, construídos, mentalizados na própria consciência de cada um. As pessoas hoje estão vivendo nesse contexto de distância de Deus. E muitos, como o seu próprio povo, andam desenfreados e despidos. O versículo 25, que a gente leu, diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. A versão corrigida fiel, alguém tem aí essa versão? Ela diz que o povo estava despido, ou seja, exposto na sua vergonha, desenfreado, despido. Quem? O povo de Deus. Hoje a igreja muitas vezes se encontra assim, distante de Deus. Que o mundo está distante de Deus não é novidade. Mas o povo de Deus, veja quem está fazendo isso aqui, é o povo de Deus, é o Israel. O Israel que viveu os milagres, o Israel que foi liberto, que foi abençoado. E muitas vezes hoje a igreja do Senhor também, que viveu milagres, que foi abençoada, tem se comportado dessa maneira. Os crentes estão ficando loucos hoje, irmãos. É uma constatação que a gente faz. Estão desenfreados, estão despidos, estão despudorados, estão se transformando num bando de sem vergonha, para a gente falar um português bem claro. Essa desavergonhação, se existe essa palavra, né, se manifesta no momento em que eu estou nu e não percebo que estou nu, em que eu estou sem freio e não percebo que estou sem freio. Assim estava vivendo o povo de Deus naquele momento. Então eu vejo que o contexto dessa passagem muito se assemelha aos dias atuais, em que o mundo está assim, mas em que a igreja também acaba entrando pelo mesmo caminho. E é por isso que Deus está aqui selecionando pessoas. O que acontece a partir desse momento é um processo de seleção. Veja só o que diz o verso 29. Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Consagrar-se é entregar-se, é dedicar-se a Deus. O povo que estava se dedicando a um bezerro de ouro, que estava se dedicando aos próprios prazeres, que estava desenfreado e despido, agora é chamado para se dedicar a quem? Ao Senhor.
Deus está então fazendo uma seleção nestas pessoas, chamando para se dedicarem a Ele. Da mesma maneira, hoje, irmãos, eu creio que Deus está selecionando na igreja. Veja, irmãos, não é toda a igreja que vai ser salva. Jesus disse com clareza, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso é um processo de seleção. Tem uma multidão dizendo ser povo de Deus, mas são poucos os que serão selecionados. São poucos os que serão realmente escolhidos por Deus. E qual o critério? É o mesmo. A seleção é a mesma. O princípio, por isso eu disse a você, o princípio é o mesmo. O princípio que Moisés usou aqui é o mesmo princípio que Deus vai usar na hora de selecionar dentro da igreja. Não pense algum de nós que estar na igreja vai salvar alguém. Não, isso não é verdade. Então a pessoa vai passar muito tempo na igreja e de repente vai descobrir que não é salva. Porque está desenfreada, porque está nua, porque não percebe a própria nudez. Jesus disse isso a uma igreja lá no Apocalipse, você lembra? Ele disse, eu digo que você é miserável, pobre, cego e nu. Mas você acha que está rico, está abastado, que não precisa de nada. Mas eu digo a você que a tua situação é pior do que você enxerga. Você acha que está tudo bem, mas eu digo que não. Na minha visão, você não é nada disso. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse processo de seleção de Deus. Então, Deus está procurando, irmãos. Jesus falou disso lá em João 4, dizendo que Deus estava procurando verdadeiros o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus procura alguma coisa? Porque está difícil de achar, irmão. Está difícil de achar até para Deus. Falso tem um monte, mas verdadeiro, legítimo, está difícil de achar. Gente dentro da igreja tem um monte, mas crentes verdadeiros, salvos, remidos, lavados pelo sangue de Cristo, está difícil de achar. Deus está procurando. Deus está selecionando um exército. Um exército que vai ser o que será salvo. Um exército que vai entrar no céu. Um exército com quem ele pode contar para evangelizar o mundo. Como eu vou evangelizar se eu nem convertido sou? Me diga isso. É possível? Não é. Então Deus está fazendo um processo de seleção. E nesse processo de seleção, os critérios, os princípios, estão descritos nesse texto, que a gente não consegue entender direito, mas estão bem claros aqui. O princípio de tudo isso está aqui no texto. Quem vai estar nesse exército de Deus? Primeiro, o homem precisa ser decidido a servir a Deus. Eu gosto da palavra de Josué, lá em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão? Isso é uma decisão tomada, explícita e firme, não é uma decisão. Deus está hoje separando pessoas decididas. Quando Moisés fez a chamada, ele fez uma chamada de identificação. Ele diz, quem é do Senhor, vem até mim. Você viu isso aqui comigo? Quem é do Senhor, vem. Eu tenho que me identificar com isso. Opa, Deus está falando comigo, eu sou do Senhor, então eu vou. Eu estou disposto, eu estou disponível. Já está em andamento, irmãos, um tremendo conflito. E a Bíblia diz que quem não é decidido vai ficar para trás. Você lembra de Gideão? O famoso texto, né, dos 300 lá de Gideão. Como é que Deus selecionou aquele povo? Eliminando os covardes, eliminando os indecisos, eliminando aqueles mais ou menos. Irmão, ser crente é igual a tantos outros conceitos aqui. Não dá para ser mais ou menos. Dá para você ser mais ou menos fiel? Dá? Você casaria com uma pessoa e diz assim, eu sou mais ou menos fiel a você. Tem dia que eu sou, tem dia que eu não consigo. Você casava? Hein? Não dá. Alguém pode ser meio honesto? Ou é todo ou não é. É igual meio gay, não existe, né, irmão? Não tem, não dá. Ou é todo ou não é. Não dá para ficar ali. Crente também. Ou é crente ou não é crente.
ou é lavado por Jesus ou não é. Entende? Então não dá para ficar no meio do caminho. E há um processo de decisão, de seleção. Quando Deus seleciona os de Gideão, ele vai dizendo, ó, quem é covarde, volta para casa, volta logo 20.000. E aí depois ele vai ver o comportamento, vai ver a atitude, vai ver a postura, a decisão. Isso tudo conta nesta seleção de Deus. E isso é algo que a Bíblia diz com clareza também. Veja lá em Apocalipse, Jesus dá aqui uma palavra que também é bem incisiva a esse respeito. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16 de Apocalipse capítulo 3, a carta a Laodiceia, Jesus está dizendo assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja o que Jesus está ensinando. Essa mornidão não é suportada. Esse mais ou menos crente não é suportado. Eu não estou quente nem estou frio. Eu não sou crente nem sou do mundo. Eu estou aqui dando um passeio na igreja, estou num processo. Não é que as pessoas dizem, não dá. Jesus está dizendo, eu estou enjoado de você. Você me causa vômito. É isso que ele está falando. Eu estou a ponto de vomitar-te. Então, eu preciso tomar uma decisão. O exército de Deus é formado por pessoas decididas. Primeiro critério de Deus para formar esse exército é a decisão. Moisés, no versículo 29 que nós lemos, chama as pessoas a se consagrar. Consagrai-vos ao Senhor, confessar a sua lealdade abertamente. Consagração, entrega. Consagração, depósito total de confiança em Deus. E isso é o chamado, isso é público, isso é notório, isso é uma característica da vida daquele que faz parte do exército de Deus. E ele diz no verso 29, como a gente leu aqui, olha só, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho, contra seu irmão. Por que está dito isso aqui? Porque essa consagração, às vezes, fere os interesses dos outros. Jesus disse, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você quer se consagrar a Deus, mas o teu irmão não quer que você se consagre. O teu parente não quer que você se consagre. Você quer servir a Deus, mas o teu filho não deixa. O teu marido não permite, a tua esposa não quer. Isso não acontece toda hora, gente. Você quer se envolver, quer se consagrar, você quer pegar no arado, mas tem um parente que diz não. Não, você está indo muito à igreja, você está se dedicando muito ao Senhor. Escolha hoje a quem você quer servir. Escolha hoje, eu quero servir ao Senhor. Consagrai-vos hoje contra seu filho, contra seu irmão, contra qualquer um que esteja no caminho da sua consagração. Isso é o princípio do processo de escolha de Deus. Eu escolho quem? Deus diz claramente no seu Evangelho, não é possível servir a Deus e as riquezas. Não é possível servir a dois senhores. Agrada-se a um e desagrada-se ao outro. Não é possível dividir o serviço com Deus com qualquer outra coisa. Por isso, a palavra é consagrai-vos contra filho, irmão, e por aí vai. E outra coisa importante a destacar é o verso 26. Diz assim, olha, põe-se em pé à entrada do arraial. Pôs-se em pé à entrada do arraial, Moisés, e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A chamada é, quem é do Senhor, venha, se apresente. A tribo de Levi, todos sabem, a tribo consagrada ao serviço de Deus. Eles foram separados para isso, consagrados para essa função. E ali quando Moisés grita a plenos pulmões, quem é do Senhor, venha, o que eles fizeram? Foram. Tomaram então uma posição, uma postura, sem medo, se posicionaram.
Hoje muitos de nós não se posicionam como cristãos, não se posicionam como servos de Deus. Negociamos com o mundo a nossa postura, a nossa fé, para não desagradar um, para não desagradar outro, né? A gente negocia a fé com os amigos da faculdade, com os amigos do trabalho. A gente não se posiciona como cristãos. A chamada é: quem é do Senhor, venha. E eles tinham que se apresentar. E toda a tribo de Levi foi lá e se apresentou. Esse é o princípio de Deus para a seleção. É o mesmo princípio até hoje, embora a gente não vá fazer o que eles vão fazer daqui a pouco, o princípio é o mesmo. Se apresentar, tomar posição, ter postura, se colocar à disposição, é isso que tem que ser feito. E o que estava em jogo ali? Estava em jogo o povo de Deus. O povo estava desenfreado, o povo estava desnudo, o povo estava vivendo em idolatria. Aquilo iria contaminar tudo dali para frente. Se algo não fosse feito, todo aquele povo estaria condenado à perdição, porque aquela idolatria iria contaminar todo o povo. É uma doença que iria se espalhar por todos. E certas doenças, elas às vezes começam num membro e se espalham para o corpo todo. E às vezes a única alternativa do médico é amputar aquele membro. É melhor perder um membro do que perder um corpo inteiro. Não é assim que funciona? Na prática, todos nós sabemos disso. E o que estava em jogo ali era isso. Então, a posição que os levitas tinham que tomar era uma posição dura, era uma coisa desagradável, mas que precisava ser feita. Porque se não fosse feita, todo o corpo se perderia. Hoje, para a nossa realidade, qual é a nossa posição? Nós temos que nos posicionar como cristãos. Nós temos que fazer parte do exército de Deus. Nós não vamos agradar parentes, não vamos agradar colegas, não vamos agradar pessoas do nosso relacionamento, mas temos que nos posicionar. Não vamos agradar até outros dentro da igreja, mas temos que nos posicionar, para que todo o corpo não se perca. Todos têm que tomar uma posição, porque está em jogo a unidade do corpo. Está em jogo a integridade, a saúde do corpo está em jogo. Nós vivemos dias hoje que a igreja pode adoecer e pode até morrer. Se nós não tratarmos de certos problemas pela raiz, esses problemas podem ceifar a igreja. E cabe então a nós o posicionamento corajoso de se colocar como parte do exército de Deus, de lutar pela verdade, de censurar o pecado, e não tolerar, e não fingir que ele não existe, e não chamar pecado de problema. Hoje é moda. Fulano não tem pecado, fulano tem um problema. Ah, o fulano tem um problema com a droga. Não, ele não tem um problema com a droga, tem um pecado com a droga. Ah, o fulano tem um problema com o álcool. Não, não tem um problema com o álcool, ele tem um pecado com o álcool. Mas a gente chama de problema para amenizar. E um problema vitimiza. Se eu tenho um problema, eu sou vítima. Se eu tenho um pecado, eu sou algoz. Olha como muda tudo, não é? Então, o exército de Deus está sendo chamado para tratar a igreja, para curar. E a cura, às vezes, é dolorosa, porque ela muitas vezes implica em amputação. Então, o que estava em jogo, continua em jogo hoje. A igreja não pode ceder. A igreja não pode se adaptar à idolatria. A igreja não pode tolerar o pecado. Tem que tratar. Tem que ser tratado. O mesmo princípio está sendo aqui mostrado. A igreja não pode tomar a forma do mundo. Eles estavam fazendo idolatria a um bezerro, exatamente como seus vizinhos faziam. Veja o que diz Romanos capítulo 12. A igreja não pode tomar essa forma. Todos conhecem o texto. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente, transformação de ideia. É isso que a igreja precisa hoje, e o que está acontecendo é o contrário. Ao invés da igreja pegar a palavra de Deus para aplicar às situações, ela pega as situações e adapta a palavra de Deus. A igreja precisa renovar a mente para entender a vontade de Deus. E muitas vezes não é isso que acontece. A igreja acaba sendo contaminada pelos princípios e rudimentos do mundo, pela idolatria do mundo, e a gente começa, às vezes, até em nome do amor, dizer assim, não, vamos aceitar, afinal todo mundo peca, afinal todo mundo isso, todo mundo aquilo, e não há transformação e muito menos renovação da mente. E aí não experimentamos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja também, me diz esse texto, ela tem que estar acostumada a ser minoria. Muitos chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são sempre minoria. A igreja não vai ser maioria. A tribo de Levi era minoria. Quantas tribos tinha? 12. Quantas tribos eram a de Levi? Uma. 1 contra 11. Covardia, né? Mas é assim que funciona. É minoria. Essa disposição tem que ser a disposição de ser minoria. De ser 1 enfrentando 11. Irmãos, eu digo a você sem medo de errar, o tempo que a gente está vivendo, daqui a pouco vai ser anormal ser crente verdadeiro. Vai ser anormal defender princípios bíblicos. Vai ser anormal você falar que certas coisas são pecado. Vai ser politicamente incorreto você dizer no mundo, no colégio, no trabalho, que certos comportamentos são condenados pela palavra de Deus. Você tem que estar preparado para ser minoria. Você tem que estar preparado para desagradar algumas pessoas. Não por vontade, não porque você quer ser chato, mas porque você é fiel aos seus princípios. Amém? O mundo está afunilando e nós temos que estar preparados para ser minoria. Se quisermos agradar todo mundo, vamos estar juntos com a maioria. E aí estaremos do lado errado. A maioria, segundo a Bíblia, entra pela porta larga. A minoria entra pela porta estreita. É estreita, é apertado o caminho que conduz à vida. Larga é a porta que conduz à perdição. Então, eu e você temos que estar preparados para ser minoria. Minoria que é honesta, minoria que é correta, minoria que tem moral, minoria que tem princípios, minoria que não negocia princípios. É isso que o texto está me ensinando. Deus está dizendo, chame aqueles que são meus, tribo de Levi, e agora façam um trabalho que tem que ser feito. Combatam, lutem, eliminem do meio a impureza, eliminem do meio a idolatria. Esse exército de Deus tem características bem definidas. No verso 27 está escrito assim, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Veja só, o princípio que eu quero ensinar para você. Não quero ensinar que você seja violento, porque o princípio não é o princípio de violência, mas o princípio aqui é o princípio de ser decidido, o princípio de ser obediente, até de certa forma agressivo na maneira de você se portar em prol da verdade. Certas coisas não se negociam, irmãos. O politicamente correto faz a gente aceitar as coisas para não desagradar as pessoas. Mas certas coisas são inegociáveis. E aí eu preciso dizer, elas são pecado, elas são erradas. Mesmo que ninguém concorde comigo, mesmo que eu seja minoria num ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que eu esteja. Mas as pessoas precisam ouvir a verdade. Vai feri-las, vai machucá-las, mas é a verdade tem que ser dita. Então eu, como membro do exército de Deus, preciso me livrar de tudo aquilo que me impede de obedecer a Deus. Eu não imagino que tenha sido fácil para aqueles levitas entrar 2 vezes, na ida e na volta, de tenda em tenda,
matando cada idólatra que encontrasse, caso fosse irmão, caso fosse parente, caso fosse amigo, caso fosse vizinho, a ordem teria que ser cumprida. É melhor perder um do que perder todo mundo. Esse é o princípio ensinado aqui por Deus. E isso não deve ter sido nada fácil, mas não houve nada que impedisse eles de obedecer e servir a Deus como Deus estava mandando. Então, tudo aquilo que quer me desenfrear, tudo aquilo que quer me despir, eu tenho que lutar contra isso. Resumindo, a gente tem que ter vergonha na cara. Tá bom assim? Bem claro, né? Bem evidente. Crente tem que ter vergonha na cara. Está envergonhando, está despindo, está expondo, né? Está desenfreando. A gente precisa de freio, irmão. A Bíblia diz que tem que ter freio, sabia? Lá em Tiago diz que a gente tem que ter freio na boca. Igual o cavalo. O cavalo, você não bota o freio aqui na boca para controlar? Ele faz, tem que ter o freio na língua. Falei disso de manhã hoje. Quer botar um freio na língua? Bota que é bom. Bota. Boca de crente só pode sair o que é bom. Amém? Então põe um freio na língua. Põe um freio na vida. Não ande desenfreado, fazendo o que você quer, falando o que você quer, né? Bebendo o que você quer. Bote freio. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E eu não me deixo dominar por nenhuma das coisas. Então eu preciso me frear. Embora eu tenha liberdade, eu preciso me frear. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. Ele disse, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele está falando? De freio. Eu sei que em Cristo eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu tenho que me frear em prol dos outros. Eu tenho que me frear para não escandalizar outros, eu tenho que me frear para não cair também, para não resvalar. Coloque freio na sua vida. Não ande desenfreado, não ande desnudo, não ande desprotegido. Lembre que a sua causa é a causa da verdade e que você é membro desse exército. Como Paulo dizia a Timóteo muitas vezes, fazendo alusão a um soldado. Ele disse, o soldado arregimentado não se envolve nas coisas do mundo. O objetivo dele é agradar aquele que o arregimentou para o trabalho. Então nós somos comparados por Paulo a soldados do exército de Deus, não do exército secular. E a nossa função é nos guardar para agradar aquele que nos chamou, que nos alistou para esse exército. Então Cristo é o comandante desse exército. E eu preciso, como bom soldado de Cristo, dizia Paulo a Timóteo, servi-lo dessa forma. E veja o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 53. Aliás, 55, perdão. Isaías capítulo 55, versículo 3 e versículo 4. O profeta Isaías, falando do Messias, olha o que ele diz. Isaías 55, verso 3 e 4. Ele diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança de quanto tempo? Perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. O nosso Messias é o príncipe, é o governador de todas as coisas, e nós, soldados do seu exército, dispostos a enfrentar desafios, dispostos a frear a nossa vida, dispostos a não andar desnudos. É isso que nós temos que fazer. E o melhor de tudo, de ser membro do exército de Deus, irmãos, é que nós somos membros de um exército vitorioso. Amém? Ser membro de um exército de Deus é muito melhor, né? Porque um exército no mundo pode ganhar e pode perder a guerra, mas o nosso ganha sempre. Você vai estar sempre do lado vencedor. O exército de Deus não perde nunca. Eu leio com você Apocalipse capítulo 19, versículo 14 ao versículo 16, lá no final da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 19, veja só o que está escrito aqui. É uma garantia de vitória, não é? Apocalipse 19, do 14 ao 16, fala assim, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela fazer o quê? Ferir as nações.
e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Que nome é? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você quer fazer parte desse exército? Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e o seu exército reina com ele. Então nós somos vitoriosos, irmãos. Mas para isso não podemos andar desenfreados, não podemos andar desnudos, não podemos ser idólatras. Precisamos colocar freio na nossa vida e ter determinação em servir ao Senhor. É o princípio que o texto aqui está me ensinando. E aí, irmãos, eu quero agora voltar contigo lá ao texto inicial em Êxodo, que a gente começou a ler, no capítulo 32, para que a gente entenda como eu posso me alistar nesse exército. Para se alistar nesse exército não tem muito mistério. É só se apresentar, irmão. Só se apresentar. Diz o verso 26. Quem é do Senhor faz o quê? Venha até mim. Jesus fez esse convite. Vinde a mim. Venha, Jesus. Quem é do Senhor, venha. Quem é do Senhor, compareça. Aliste-se. Entregue-se. Compareça no alistamento de Deus. É o único requisito para se alistar nesse exército. Compareça e confesse a Cristo abertamente, publicamente. Fazemos isso no batismo nas águas, confessamos publicamente, confessamos com a nossa boca, com o nosso posicionamento, com a nossa maneira de viver. É esse o requisito para se alistar. E outra coisa, quando um soldado se alista no exército, ele tem boa vida, irmãos? Ele começa um treinamento, não é verdade? Soldado se alista, ele começa a ser treinado, ele começa a ser ensinado como se defender, como atacar, como se portar, como manusear as suas armas. Há um treinamento. No exército de Deus também há um treinamento de aprendizado, de disciplina. Nós estamos aqui num campo de treinamento. Amém? Aqui é um campo de treinamento do exército de Deus. Todos os dias de culto Ele nos ensina pela palavra, Ele nos ensina na escola bíblica, nos ensina até no louvor, não é? Em todos os momentos do culto, Deus está nos treinando e nos capacitando. Estamos alistados no exército de Deus para fazer a vontade de Deus, nos submetendo ao aprendizado, também à disciplina. Soldado erra? Diz aí, capitão, soldado erra? E aí? O que faz com o indivíduo? Xadrez nele. Tem disciplina, não tem? Tem disciplina. Na igreja também tem. Soldado errou? Tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido, senão não conserta, senão não aprende. Deus disciplina quem Ele ama, não é o que diz a Bíblia? Ele disciplina, Ele ensina, e Ele vai nos ensinando a cada dia. Vejam outra semelhança. Todo exército tem uniforme, tem ou não tem? Tem uniforme, distingue o exército. E o nosso tem uniforme? Tem uniforme. Olha Efésios 6. Você já viu a armadura de Deus? Amém? É o uniforme. É o nosso uniforme no exército. É o nosso uniforme de serviço. Está aqui Efésios capítulo 3, do verso 13. Capítulo 6, do verso 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Você viu o uniforme completo aqui? Tem sapato, tem capacete, tem couraça, né? Tem, como é que chama? Gandola, né? Como é que chama? Tem tudo, né? Está lá tudo. Escudo, espada, arma de ataque, arma de defesa, todo completo para você se alistar e para você servir voluntariamente no exército de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. Mas sabe, irmãos, quando a gente entra nesse exército, o primeiro inimigo que a gente vai enfrentar, o primeiro deles, não é o diabo. Sabia disso? A gente precisa entender essa verdade que eu quero deixar para você. O primeiro inimigo que você vai enfrentar nesse exército, nessa guerra, não é o diabo. Você primeiro vai guerrear contra você mesmo. Você vai guerrear internamente dentro da sua própria alma. Primeiro que você tem que matar, não é o seu irmão, nem seu vizinho, nem seu parente. É o seu pecado. Esse é o primeiro que tem que ser ferido pela espada do Espírito. O pecado que tenazmente nos assedia. O primeiro que tem que ser conquistado é o nosso ego. Muitas vezes exaltado, nos achando alguma coisa, ele tem que ser submetido, subjugado ao poder e à autoridade de Deus. A gente precisa jogar fora as pretensões, né, de querer ser e ter e fazer, e se submeter completamente ao general desse exército. E aí marchar para a batalha que Deus está nos colocando para a defesa da igreja, do evangelho, dentro de nós, combatendo falsidade, combatendo superstição, combatendo opressão e também idolatria, que foi o combate que eles combateram lá no episódio de Moisés. Todas essas coisas estão nos cercando e nos assediando. Como membros do exército de Deus, nós temos que estar preparados e dispostos para enfrentar essa luta. Por isso Deus só chama os corajosos. Não é possível, como eu disse, servir a dois exércitos ao mesmo tempo. Leio com você Mateus capítulo 6, versículo 24, em que Jesus diz textualmente estas palavras. Mateus 6, 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há um só comandante, há um só exército, e nós podemos servir apenas um dos lados. Não dá para servir os dois lados, não dá para ser agente duplo, irmãos, nesse exército. O nosso serviço é um só, de um lado só. Então não se pode ser tolerante com o pecado. O que o texto mostra para a gente é uma atitude extrema. Mandou matar, e naquele dia morreram 3.000. Agora 3.000, diante de milhares que aquele povo já representava naquele momento, é uma perda aceitável. É melhor perder um pedaço do que perder o corpo inteiro. Mas aqueles homens tiveram que ser corajosos e intolerantes. Às vezes nós precisamos ser intolerantes. Intolerantes não com as pessoas, mas com o pecado. Intolerantes com as coisas que nos afastam de Deus. Deus está nos chamando para esse exército. O chamado já foi feito. Quem é do Senhor, venha. Cabe a você agora ir. Cabe a você agora tomar a decisão. Deus não obriga ninguém. Ele não chamou um por um pelo nome. Ele só disse: quem é, vem. Se você vai, você está se alistando. Aliste-se no exército de Deus. Amém? Assuma essa causa, assuma essa batalha. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E a batalha precisa ser vencida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você pode ficar de pé e orar junto comigo. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu chamado, e agora está sobre nós uma responsabilidade. A responsabilidade de responder ao chamado, atender ao chamado,
nos apresentar para o serviço. Pai, que o Senhor encontre aqui pessoas dispostas, decididas, determinadas a colocarem freios em suas próprias vidas, a não andarem por aí desnudas, não viverem na idolatria, no engano, mas sim viverem para o Senhor, enfrentando quem tiver que ser enfrentado, em nome da verdade, Pai, em nome da Tua palavra, que é a verdade. Eu te peço, ó Deus, fortalece os meus irmãos, fortalece a igreja do Senhor, não somente aqui, mas em todos os lugares onde ela se encontra, para que uma nova geração de crentes, fortes, decididos, dispostos a servir ao Senhor, se levante contra tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. Levanta aqui pessoas de coragem, Pai, é o que eu te peço. Começa por nós, pessoas de coragem, para enfrentar as lutas e os desafios, com paz e com santidade.